Olá, seja muito bem-vinda a mais uma aula aqui no canal. Eu sou Maria Isabel, psicopedagoga e especialista em desenvolvimento infantil. E hoje eu quero conversar com você, que é mãe, pai, cuidador ou profissional da infância, sobre algo que eu considero extremamente essencial. Como observar sinais de travas no desenvolvimento do seu filho. Talvez você já tenha se perguntado: será que meu filho está se desenvolvendo como deveria? Ou até se comparou ele com outras crianças? A ideia aqui não é gerar ansiedade, mas trazer clareza, porque quando a gente entende os marcos do desenvolvimento, a gente também consegue perceber mais rápido quando algo não vai bem. E também buscar ajuda o quanto antes, porque isso faz toda a diferença. Eu sempre digo, é melhor procurar cabelo em ovo e ali na frente não será absolutamente nada do que ter algo que não foi visto de forma precoce. Então, primeiro, é importante lembrar, o desenvolvimento ele não é uma linha reta. Cada criança vai ter um ritmo de aquisição de habilidades, sim, mas existem parâmetros que nós precisamos considerar e que a ciência já nos mostrou que são universais. Então não tem aquela história de que cada criança tem o seu tempo. A gente observa o desenvolvimento a partir de diferentes áreas. No desenvolvimento motor, a gente observa o desenvolvimento motor grosso, como sentar, engatinhar, andar, correr, ou então o desenvolvimento de habilidades motoras mais finas, como pegar objetos, rabiscar, manipular coisas pequenas. No desenvolvimento da linguagem, balbucio, palavras, frases, as habilidades socioemocionais, brincar, interagir, expressar sentimentos e as questões cognitivas, como resolver problemas simples, demonstrar curiosidade. Existem ferramentas, testes padronizados que nos ajudam a avaliar essas áreas com mais precisão, aqui no contexto clínico. Mas você, no dia a dia, pode e deve observar muita coisa. Quando eu falo em travas, eu não estou falando daquela criança que demora um pouquinho mais que a outra, mas sim quando ela fica estacionada, sem avançar, ou até quando ela perde alguma habilidade que já tinha conquistado. Por exemplo, um bebê que já estava engatinhando e de repente ele parou, ele não avançou para o andar sem apoio. Ou uma criança que já falava algumas palavrinhas e simplesmente deixou de falar. Aqui a gente já pode ligar um sinal de alerta. E para te ajudar, eu vou trazer aqui de uma forma bem simples o que é esperado para cada fase, os principais marcos que a gente deve observar. É importante lembrar, eu sempre falo para os meus pais aqui no consultório, nenhum sintoma em isolado significa um transtorno. É preciso observar e, em caso de dúvida, buscar ajuda profissional. Então vamos lá. Do 0 aos 6 meses, é esperado que o bebê já consiga sustentar a cabeça, que ele já sorria quando alguém interage com ele e que ele comece os primeiros balbucios. Dos 6 aos 12, é esperado que ele já consiga sentar sem apoio, inicie o engatinhar e que ele responda quando é chamado pelo nome. Dos 12 aos 24 meses, o bebê já começa a andar sem apoio, falar as primeiras palavras, apontar para pedir e imitar gestos. Dos 2 aos 3 anos, essa criança ela já é capaz de montar frases simples, brincar de faz de conta e chutar uma bola. Dos 3 aos 4, ela já amplia o repertório e já pode falar frases mais completas. Já consegue subir escada alternando os pés, desenha formas simples. E se o seu filho não faz nenhuma dessas coisas dentro da idade esperada, é um sinal para procurar alguma orientação profissional. A caderneta de vacinação da criança é um instrumento importante e super confiável que vocês podem utilizar como um guia para ir acompanhando cada fase do desenvolvimento. Ela não serve apenas para indicar as vacinas ou o peso e a medida da criança. Ela serve também como um suporte para as etapas do desenvolvimento. E aqui eu quero reforçar. Vocês, pais, são peças-chave. São vocês que veem o dia a dia. O especialista avalia, mas quem acompanha cada detalhe são vocês.
Vale anotar cada conquista, cada mudança e até mesmo aquilo que parece pequeno, né? Ou que não desperta tanta atenção, como segurar uma colher, apontar ou imitar um gesto. Esses detalhes dizem muito sobre como o desenvolvimento da criança está acontecendo. E uma coisa que eu gosto muito de explicar é que o cérebro da criança, nos primeiros anos de vida, cresce numa velocidade incrível e que nunca mais vai se repetir na vida. E aqui entra um conceito que é fundamental, e esse conceito se chama poda neural. A poda neural é um evento que acontece com todos nós em alguns momentos da nossa vida. E o primeiro deles, e mais importante, acontece por volta dos 2 anos de idade. Mas o que isso significa? Significa na prática que o bebê nasce com 1 milhão de conexões cerebrais. Isso é muito mais do que de fato ele vai usar. À medida que esse bebezinho vai crescendo, o cérebro vai fortalecendo as conexões que são mais usadas todos os dias e vai eliminando, ele vai podando aquelas que não foram estimuladas. Isso nos mostra algo que eu sempre volto a repetir por aqui: o quanto o ambiente e as experiências importam. Se a criança é estimulada a brincar, se movimentar, se comunicar, essas conexões elas se fortalecem. Mas se isso não acontece, o cérebro entende que aquilo não é importante e automaticamente ele elimina. É por isso que quando uma criança não recebe os estímulos certos na fase certa, ela pode travar em alguma área do desenvolvimento. A poda neural ela é natural e também necessária, mas precisa acontecer junto com os estímulos de qualidade. Então lembra disso. O cérebro está sempre escolhendo o que fica e o que vai embora. A infância é uma janela única, porque é quando essas conexões se constroem e também se fortalecem. O que não for vivido aqui, agora, pode não voltar da mesma forma depois. E para a gente fechar, lembra que o desenvolvimento tem as suas variações, mas também tem sinais que a gente não deve deixar passar. Identificar cedo é garantir melhores oportunidades para o futuro da criança. Se esse conteúdo fez sentido para você, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho e compartilha essa aula com outras mães que também precisam dessa clareza. E já anota na agenda, semana que vem tem mais uma aula aqui para a gente conversar juntas sobre o desenvolvimento do seu filho. Eu espero vocês, até lá!